Muito bom. Então, eu quero, de novo, dar uma excelente tarde para vocês. É um prazer enorme estar aqui estudando. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, agradeço também a quem vai ver o estudo um pouquinho mais tarde, depois da gravação. Esse é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, e todo sábado, às 18 horas, a gente se reúne aqui para estudar juntos, né? Eu sou apenas a coordenadora do estudo, eu aprendo muito aqui com vocês, com todas as observações, tudo que vocês falam, de forma que é muito gratificante estudar com vocês, tá bom? Eu vou, então, aqui compartilhar a minha tela. Compartilhar. Muito bom. Acho que vocês estão vendo aqui, né? Hoje nós vamos conversar sobre sonambulismo, né? Que é uma coisa bem interessante, porque nós vamos começar até a falar o que a ciência sabe sobre sonambulismo. Eu peguei um site aqui que eu quero conversar com vocês, né? Quero mostrar para vocês isso. E aí a primeira pergunta que Kardec faz, na questão 425, é se o sonambulismo natural ele tem alguma relação com os sonhos. Como explicar, né? Kardec pergunta isso para os espíritos. E os espíritos falam que o sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe do sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, antes de continuar, eu vou pegar esse link aqui. Opa, está chegando alguém, só um minutinho. Só um minuto. Aqui. É a Ana. Boa tarde, Ana. Nós estamos hoje aqui falando sobre sonambulismo e eu vou pegar aqui uma coisa aqui para a gente ler do ponto de vista da medicina, né? Tem um site aqui, deixa eu pôr aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, esse site é interessante porque ele é de um instituto do sono, né? Assim, é um site médico esse daqui, que explica, então, o que é o sonambulismo, né? E aí ele fala o seguinte, que o sonambulismo ele é mais comum em crianças do que em adultos. Daí é a primeira pergunta, a primeira observação que eu quero que vocês pensem. Por que é mais comum na criança do que em adulto? E tem mais chance de ocorrer em pessoas que têm um histórico familiar, né? Daí ele explica que irmãos gêmeos entre si têm mais sonambulismo, né? A faixa etária que o fenômeno se manifesta com mais frequência é a idade escolar. Entre crianças de 5 e 12 anos, estima-se que 15 a 40% tenham apresentado algum episódio de sonambulismo, né? Então, por que será isso, né? Por que as crianças têm esse tipo de coisa? E aí, na medicina, né, isso daqui é um site médico, ele fala assim, quais são as causas de sonambulismo? E aí, olha, as causas de sonambulismo ainda não são bem explicadas. Veja que isso é a medicina tradicional. Nas crianças, acredita-se que ela ocorra como parte do processo de maturação do cérebro. Quer dizer, eles não sabem nem o que é, mas supõem que seja por isso
que acontece mais em criança, né? Já nos adultos, observa-se que os episódios de sonambulismo podem ser desencadeados por hábitos e situações ou doenças específicas, como privação de sono, pesadelos, estresse, enxaqueca, traumas cranianos, febre, ingestão de álcool, bexiga cheia, apneia do sono, que é aquela dificuldade que a pessoa tem para respirar, asma, depressão, né? E aí o comportamento aparece de 1 a 2 horas depois do adormecer. O diagnóstico médico deve ser feito com um exame que chama polissonografia, né? E aí, assim, será que o sonâmbulo ele pode ter problemas maiores, né? A gente sabe disso, que pode acontecer eventuais acidentes, né? Por ações que podem ocorrer enquanto ele está dormindo. Existem estudos que falam que a relação do sonambulismo na infância está relacionado com uma maior propensão de desenvolver transtornos de ansiedade, né? Por que será isso, né? E como tratar do ponto de vista biológico, médico, né? Se considera que o sonambulismo é um distúrbio benigno do sono, que tende a desaparecer espontaneamente após a infância, mas nem sempre, porque tem adultos sonâmbulos também, né? Às vezes, até o tratamento médico se faz necessário, quando isso está interferindo muito na vida das pessoas, né? Aí ele dá aqui várias dicas de higiene do sono para a pessoa diminuir o tanto de sonambulismo, né? Não ingerir bebidas alcoólicas, ter um sono de qualidade, etc., né? E aqueles cuidados básicos para proteger o sonâmbulo, né? Então, muitas vezes ele pode se machucar, né? Então, precisa, isso aqui que ele fala, evitar deixar perto da cama copo de vidro, outros objetos que possam machucar, colocar grade, trancar a porta, proteger o acesso a escadas para evitar queda, né? Guardar faca, tesoura, enfim, tudo isso, né? Deixar o chão livre de objetos, instalar luzes acionadas por movimento para que outras pessoas da casa percebam quando tem o sonâmbulo, né? E aí vem aquela clássica pergunta, né? Será que a gente acorda ou não o sonâmbulo, né? Existe, olha só, esse é um tema de discórdia, né? Relacionado ao sonambulismo, assim. O que ele fala aqui é que a gente pode, de uma forma tranquila, reconduzir o sonâmbulo, porque se ele acordar, ele pode ficar momentaneamente agressivo devido à dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Porém, não existe um risco real para a saúde do indivíduo acordado. Muito bem, isso aqui foi... Ai, desculpa, gente. Vocês estavam me ouvindo? Vocês viram aqui essa questão? Eu desliguei sem querer isso. O Cadu falou que sim, que está tudo certo. Muito bem. Então, veja só, tudo isso que foi falado aqui é o que se sabe do sonambulismo do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista médico. Boa tarde, Maria José. Nós estamos falando sobre sonambulismo e eu acabei de ler aqui sobre essa questão médica do como é o sonambulismo. Agora, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que acontece com o espírito, né? Então, assim, o corpo está lá dormindo, de repente a pessoa
a pessoa levanta, às vezes ela abre os olhos, ela mexe com alguma coisa, às vezes nem abrir os olhos ela abre, ela circula, ela vai para lá, vai para cá, faz coisas, né? E depois ela não se recorda. O sonâmbulo, ele não tem condições nenhuma de saber o que ele, né, de saber o que aconteceu com ele. Mas o que acontece com o espírito nessa hora? Alguém gostaria de tentar responder isso, assim, como que está o espírito, né? Por que num sonho, às vezes, a gente lembra e o que se faz no sonambulismo não lembra, né? E qual que é, como que o espírito está nesse momento? Benedito, você gostaria de começar essa discussão? Você está com o microfone fechado. Isso. Ok. Você está me ouvindo? Sim, está tudo certo. Boa noite a todos. É uma pergunta interessante, né? O que acontece com o espírito nessa hora, né? Eu imagino que o espírito esteja mais livre do corpo do que num sono normal, num sonho normal. Ele está mais expandido, não é? E um detalhe interessante, ainda antes de entrar propriamente na sua pergunta, Elaine, mas ainda uma informação médica importante, que diferencia o sonho do sonambulismo, é o nível de relaxamento muscular. No sonho, nós temos o grau máximo de relaxamento dos músculos. Uhum. E no sonambulismo, o relaxamento é parcial. E no sonho, por estarmos totalmente relaxados, nós somos incapazes de movimentar o nosso corpo. De maneira que a gente sonha, tem vivências muito intensas. Por exemplo, eu posso sonhar que eu estou correndo, não é? Mas o meu corpo está absolutamente relaxado na cama, tá? O relaxamento máximo. Então, eu sonho que estou correndo, mas o corpo está parado. No sonambulismo, como o relaxamento muscular é parcial, se eu sonhar que estou correndo, eu saio correndo da cama, porque eu tenho contração muscular suficiente para fazer isto. Então, do ponto de vista médico, a diferença fundamental é o nível de relaxamento dos músculos, que está no grau máximo no sonho e num grau médio no sonambulismo. Muito bem. Do ponto de vista espiritual, eu acho, então, que o espírito está mais livre do corpo do que no sonho, e ele tem, por esta possibilidade de engatar o conteúdo emocional com o corpo, e o corpo está, a musculatura tem condições de reagir, né? Então o indivíduo sai se movimentando, né? Eu acho que ele está mais livre do que no sonho, Elaine. É verdade. Isso é verdade, sim. Ele está mais livre do que no sonho. Agora, por que será que ele não lembra, né? Alguém gostaria de sugerir alguma ideia? Vocês já viram em algum, já leram sobre isso? Por que o sonho a gente lembra e do sonambulismo não é capaz de se recordar? É difícil isso, né? É uma coisa difícil. Oi, Cadu, pode falar, querido. Boa noite para todos, primeiramente. A partir do que o Benedito falou,
Creio eu que quando o espírito ele se desdobra, e por ele ainda estar mais livre do que propriamente no sonho, quando a gente desdobra, quando a gente está dormindo tranquilamente, não no processo de sonambulismo, mesmo assim a gente acaba esquecendo do que a gente vivenciou no plano espiritual. E creio que esse seja o motivo pelo qual uma pessoa que seja sonâmbula não consegue lembrar do aquilo que ela sonhou ou vivenciou como um espírito. Uhum. Quer dizer que, se eu entendi bem, ele não consegue se lembrar porque ele não está totalmente ligado ao corpo, Cadu, foi isso que você falou? Não entendi direito. É porque quando a gente tem um sono normal, o nosso Hum, espírito ele se desdobra do corpo e a sim, gente vai vivenciar no plano espiritual outras coisas, ou até mesmo aqui no plano físico. E quando a certo. gente volta, muitas vezes a gente não lembra aquilo que a gente vivenciou lá. E eu acho que esse vai ser o mesmo motivo pelo qual vai ocorrer o esquecimento no sonambulismo, apesar do espírito ele estar conectado com o corpo vivenciando aquilo. Sim, sim, sim. Uhum. Ele não se recorda, ele está conectado com o corpo, mas está num processo de desdobramento muito grande, né? E aí ele não consegue. Oi, Benedito, você quer acrescentar alguma coisa? Eu acredito que ele não se lembre porque ele vai mais longe do corpo. Hum, Ele, por estar mais livre do corpo do que no sonho, o espírito mergulha mais profundamente no mundo espiritual, tendo experiências mais, digamos assim, que não são acessíveis para nós. E por isso ele não se lembra, ele não está autorizado a se lembrar disto. Ele pode vivenciar naquele instante do sonambulismo, mas quando ele retornar ao corpo, ele não terá permissão, porque ele vai poderia trazer essas informações, isso poderia ser uma coisa perturbadora para o próprio indivíduo, por exemplo, se ele comentar, né, com a família, no café da manhã, né, como se estivesse se recordando de um sonho, né, e relatar coisas que poderiam despertar reações muito negativas nos familiares, né, desde a ridicularização, críticas e etc. Né? Então, eu acho que é por isso que ele não se lembra, porque ele tem acesso a informações que ainda não estão disponíveis para nós aqui comuns. certo. É, é isso eu acho que está bem correto esse tipo de raciocínio. Ele não consegue mesmo acessar essas informações. Ele pode ter experiências boas também durante, né, o sonambulismo, essa coisa do estar sonâmbulo, mas, na verdade, existe. Deixa eu ouvir primeiro meu pai aqui, depois eu vou falar uma coisa que eu li sobre isso, para ver se faz sentido para vocês. Oi, pai, você levantou a mão? Pois não, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou falar algo pessoal que me veio à lembrança por causa da primeira participação do Benedito aí. É Certo. que, se eu entendi, o Benedito disse que o sonâmbulo ele não recorda do que aconteceu, né? E que quando está sonhando se desliga totalmente e daí recorda. Então, eu recentemente, coisa de mês, 2 meses atrás, eu lembro que eu sonhei que estava sendo atacado por vários cachorros. E eu comecei a chutá-los, a querer me defender e chutar. E, de repente, eu até caí da cama, porque eu estava chutando mesmo.
Eu me movimentei tanto que até caí da cama, né? Isso. Como a cama é baixinha, não me machuquei, mas me fez lembrar isso aí, quer dizer, e eu já, várias outras oportunidades, eu lembro de ter sonhado alguma coisa e ter me movimentado, que a mãe até às vezes me chacoalha, me acorda, mas o que está fazendo? Tá me chutando aqui e tal, né? Quer dizer, eu nunca tive nenhum processo assim de sonambulismo. E não sei por que razão, também nunca me interessei a fundo de saber o porquê, nem sob o ponto de vista médico e nem sob o ponto de vista espiritual. Por isso Sim. estou muito interessado no que vocês estão falando aí. É um assunto muito interessante, né? Porque, assim, o sonâmbulo, ele de fato tem um desdobramento mais profundo, como o Benedito falou, né? E assim, como o corpo perispiritual sai, né, com o espírito, né? O espírito é a mente, somos nós, né? E nós, em espírito, estamos revestidos com o nosso perispírito, e isso sai, como o Cadu falou, sempre vai ficar o cordão de prata ligando no corpo, porém, num desdobramento muito, muito intenso, a, a memória do corpo físico, ela não consegue ser acessada. Por isso, por que a gente lembra de alguma coisa, né? Assim, quem é que lembra aqui o que comeu hoje no almoço, né? Acho que a maioria de nós deve lembrar, né? Por quê? Porque aquele almoço, ele foi acessado por zonas do nosso cérebro que juntas vão dar a memória, né? A memória, ela é feita, não é um único local no cérebro, são várias conexões cerebrais para que a gente possa se lembrar daquilo que é importante para a gente. Então, existe todo um aparato neurológico que faz com que nós lembremos, né? Que são os nossos centros de memória. Quando o espírito sai de uma forma muito intensa, ele não consegue impressionar, ele não consegue acessar esses centros de memória do corpo físico. Então, isso, né, não, é como se não existisse para o corpo, né, para a memória, embora em espírito ele esteja trabalhando. Né? Eu quero ler para vocês aqui. Alguém mais gostaria de conversar alguma coisa? Tem alguma coisa interessante? Porque eu achei um texto que ele fala muito claramente sobre como o Espiritismo explica esses processos. Então, eu queria ir lendo com vocês aqui e a gente vai comentando, porque como é algo assim, difícil até, né, esse assunto, eu acho que esse texto aqui, ele me ajudou muito. Se alguém quiser me interromper, pode interromper, sem problemas nenhum, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês isso aqui, ó. Acho que está todo mundo vendo aqui, né? Isso aqui. Sonambulismo, dupla vista e êxtase. Antes de continuar aqui, alguém gostaria de explicar o que é dupla vista? Quem que gostaria? Você sabe, mãe, o que é dupla vista? Você gostaria de explicar para a gente isso? Sim, eu confesso que eu não saberia explicar, não. Eu entendo assim, mais ou menos, mas eu não saberia explicar, não. Alguém gostaria, alguém sabe, alguém tem noção, alguém já ouviu falar desse termo dupla vista? Oi, Cadu, explica para a gente. Bom, até onde eu sei, o termo dupla vista se refere quando o espírito ele se desdobra do corpo com o corpo ainda acordado, com a carcaça material ainda acordada, e o espírito ele acaba desdobrando, sem necessitar do adormecimento.
Isso, tá perfeito. E aí, nesse estado, ele consegue enxergar coisas que só a matéria não enxerga, né? Então, por exemplo, assim, vamos imaginar Jesus, né? Na Bíblia está cheio de passagens onde Jesus, ele sabe o que está acontecendo, né? Ele sabe. Então, ele sabia que Judas estava vindo com os soldados para prendê-lo, ali no Monte das Oliveiras, né? Porque ele enxergava, por isso que chama dupla vista, né? Ele sabia o que estava acontecendo naquele momento ali no Monte das Oliveiras, mas ele estava vendo o que estava acontecendo lá, que os soldados estavam indo buscá-lo, né? Que havia chegado a hora do sacrifício máximo dele nessa encarnação, né? E é exatamente isso que o Cadu falou, assim, nesse momento o espírito, ele não necessariamente ele tá dormindo, né? Ele pode estar acordado e fazendo isso, né? Então, vamos ver aqui, ó. Olha que interessante esse tipo de coisa. Então, isso daqui foi a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul que escreveu esse texto aqui, né? O sonambulismo, a dupla vista e o êxtase constituem gradações da faculdade de desdobramento da alma ou espírito, que possibilitam, com o auxílio do perispírito, o intercâmbio entre os planos físico e espiritual, duas fases de uma só existência. Então, é uma questão de gradação. O fenômeno, ele é o mesmo, é o desdobramento, né? Então, que Kardec chama emancipação da alma, são termos sinônimos, né? O termo mais moderno é desdobramento. Então, o sonambulismo é o mais intenso, né? Assim, ó, o sonambulismo é um estado de independência da alma, mais completo do que o sonho, que foi exatamente o que o Benedito falou, né? Então, o sonho, você se recorda, porque o espírito ele está desdobrado, mas ele ainda está muito ligado à matéria, ele consegue impressionar, ele consegue deixar marcas na memória do corpo físico. O sonambulismo permite ao espírito maior amplitude ainda de suas faculdades. A palavra sonambulismo origina-se do latim somnus, que é sono, ambulare, que é marchar, passear. Olha que interessante, né? Então, sonambulismo é o espírito, né, que marcha, a pessoa que marcha durante o sono, né? Não o espírito, é a pessoa que marcha, que anda durante o sono. Não necessariamente marchar ou andar, né? É a pessoa que executa alguma tarefa durante o sono. Então, no sonambulismo, o indivíduo, embora dormindo, levanta-se, caminha, movimenta-se e pratica atos próprios de sua vida habitual com relativa segurança e perfeição, procedendo como se estivesse acordado. Bom, daí vamos passar para a nossa primeira discussão aqui. Por que o indivíduo sonâmbulo, apesar dele estar com o olho fechado, ele anda pela casa e assim, ele pode se machucar? Até pode, mas não é comum. Muitas vezes ele faz tudo que ele tem que fazer, ele vai para lá, vem para cá e tal, e não acontece nada com ele. Será que ele está enxergando ou não está enxergando? Hein, José, você que chegou agora, você gostaria de ajudar a gente? Não sei, não, doutor. Boa noite a todos, desculpa. Imagina. Olha, eu acho que a gente tem que pensar que é o espírito que comanda o corpo, né? Primeiro, é isso aí, né? E ele não ia colocar o seu veículo, né, que ele está utilizando nessa encarnação numa situação desagradável ou machucá-lo, né? Então, eu acho que inconsciente, acho que nós estamos melhor do que consciente para dirigir o corpo. Então, eu acho que é isso. Exatamente isso, José. O espírito,
ele tá assim, o corpo, ele enxerga com os olhos, mas quem enxerga é o espírito. O corpo, ele é só um instrumento, né? Então, assim, o espírito, ele enxerga muito mais até do que quando ele está no corpo, porque no corpo nós só temos olho, nós só enxergamos por causa dos nossos olhos físicos. E o espírito, não. O espírito, a sensibilidade é pelo corpo inteiro, ele consegue enxergar. É uma coisa muito difícil de nós encarnados entendermos isso, mas o fato é que o perispírito, ele tem funções de sensibilidade, funções sensoriais, muito mais desenvolvidas do que o corpo físico, muito mais desenvolvidas. Então, o perispírito, né, o corpo perispiritual e o espírito que está vestindo esse corpo perispiritual, eles enxergam, né, e eles fazem com que o corpo não dê trombada enquanto o espírito está nesse estado de desdobramento. É exatamente isso. Então, voltando aqui, ó. Entretanto, ao despertar, geralmente o sonâmbulo não se lembra, né? Isso nós já discutimos. O sonambulismo pode ser natural ou magnético. Então, assim, natural é quando isso que a gente vê, né? A pessoa vai dormir e depois ela tem esses episódios de sonambulismo. O magnético, ele é induzido, né? É aquilo que o Benedito contou do padre que veio aqui em Botucatu há muitos anos, e induziu a pessoa magneticamente, ele hipnotiza, né? E a pessoa entra num estado sonambúlico, né? E isso, na verdade, pode acontecer com médiums também, né? Os médiums, eles se desdobram, eles trabalham, eles fazem um monte de coisa e nem sempre eles se lembram a hora que volta. Então, esse sonambulismo magnético, ele pode acontecer também. Não há diferença entre ambos, a não ser pela forma como se dão. Um acontece espontaneamente, o outro é provocado pela indução hipnótica ou magnética, né? Aí, deixa eu puxar aqui mais para baixo. O sonâmbulo age sob a influência de sua própria alma e exprime o seu próprio pensamento. Então, assim, ele continua sendo ele, né? Então, veja, se um sonâmbulo é uma pessoa do bem, uma pessoa, um espírito que já tem condições de trabalhar, ele vai usar esse sonambulismo para fazer alguma coisa de útil, né? E quando ele é um espírito ainda atrasado, nesse sonambulismo, ele pode ter experiências que não sejam tão agradáveis para ele assim, né? Enquanto estiver em transe, o sonâmbulo tem ideias, em geral, mais precisa do que no estado normal, que foi o que o José falou. O estado de inconsciência, ele é muito mais amplo. Muitas vezes a pessoa ele entende muito mais coisa nesse estado sonambúlico do que quando ela está na sua situação de vigília, né? Que ela está com todos os seus sinais, todos sensorialmente acordada, assim, né? Ó, os conhecimentos são mais amplos, porque tem a alma livre, o que lhe permite o afloramento mais ostensivo de sua bagagem psíquica, acumulada durante as encarnações. Então, veja bem, a nossa memória, ela é restrita, né? Nós não conseguimos lembrar do que nós fomos nas vidas passadas, porque nós temos um corpo físico que nos encapsula ali, vamos dizer, né? A memória do corpo físico, a memória do nosso cérebro, ela não dá conta da gente se lembrar de muitas encarnações passadas. Mas quando o indivíduo, ele se desdobra, o corpo físico fica ali num cantinho, né? E ele se desdobra, ele tem toda essa bagagem espiritual ampliada, né? E por isso que é uma coisa que ele muitas vezes não consegue lembrar depois, justamente porque a memória do corpo físico ela não dá conta, né?
Eventualmente, o sonâmbulo também pode se comunicar com espíritos, e nesse caso, nós temos uma variedade mediúnica, né? Então, assim, a mediunidade, ela é feita para ter um intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Então, se o indivíduo entra num estado sonambúlico e vai estar no mundo espiritual junto com outros espíritos, ele pode receber, desculpa, receber instruções, ele pode ter vivências muito diferentes nesse momento. Eu vou pedir, Benedito, para você ler isso daqui, que é que foi descrito por Gabriel Delany, que foi um grande espírita, né? Uma experiência muito interessante de sonambulismo. Eu vou pegar um pouco de água, que eu já li isso daqui, então eu vou pedir para você ler em voz alta, pode ser? Vamos fazer uma coisa, eu vou buscar água para você, porque eu estou participando com o meu celular, e a tela é muito pequena para eu ler, eu teria que ter meu computador. Mas pode ler, que eu já venho com água para você. Então, veja bem, ó. Um jovem padre que se levantava todas as noites, ia à escrivaninha, compunha sermões e tornava a deitar. Alguns de seus amigos, uma noite em que ele escrevia, como de costume, então, vocês entendem? O padre, ele era um sonâmbulo, ele se levantava, ia para a escrivaninha e ficava escrevendo, e escrevia os sermões. Olha que interessante, né? Provavelmente, ele tinha um guia espiritual muito, muito interessante, que discutia com ele os sermões, e ele ia escrevendo enquanto ele estava desdobrado. Os amigos, então, né, fizeram o seguinte, eles colocaram um cartão entre os seus olhos e o papel. Então, assim, puseram uma venda no olho, sem encostar nele, né, porque eles não queriam que ele acordasse. Mas olha só, ele não interrompeu, ele continuou a redação. Ou seja, ele não estava escrevendo com os olhos do corpo físico, né? Porque mesmo com o olho tapado, ele continuou escrevendo. E terminada essa redação, ele deitou-se como de hábito, sem suspeitar da prova que fora submetida. Ele nem percebeu quem estava do lado. Obrigada, viu, bem? Você consegue ler aqui? Desculpa. Quando ele terminava uma página, lia alto, de princípio ao fim. Se pode chamar leitura esta ação sem o concurso dos olhos. Se lhe desagradava alguma coisa, ele a retocava e fazia as correções em cima com muita exatidão. Olha só, ele escrevia, mesmo com os olhos vedados, ele lia aquilo que ele escreveu. Quando ele lia, ele encontrava alguma coisa que ele não gostava, e ele ia lá e corrigia tudo isso sem ver o papel, mas ele escrevia direitinho. É a visão sem os olhos. Isso nos prova que há nele uma força que seguramente o dirige, que age fora dos sentidos, numa palavra, que a alma vela enquanto o corpo dorme, que foi exatamente o que o José falou para a gente. Apesar dessa desenvoltura com que o sonâmbulo age, existem riscos para ele e que podem ser prevenidos, como nós falamos, sobretudo em crianças. Agora nós vamos falar, agora que a gente já está com toda essa informação, eu queria que alguém tentasse explicar aqui para a gente por que a criança ela é mais propensa ao sonambulismo do que o adulto. Alguém tem alguma intuição disso daí? Por que a criança é mais propensa? Vocês lembram como a gente já conversou sobre a infância? Que a infância
quando a criança nasce, ela é muito mais ligada ao mundo espiritual do que um adulto, porque ela está vindo do mundo espiritual. Ela é muito mais ligada ao mundo espiritual do que a esse mundo que ela acabou de entrar, né? Então, assim, uma criança, principalmente uma criança pequena, vocês concordam que é muito mais fácil para ela desdobrar do que um adulto que já está muito ligado ao corpo? Não é interessante isso? Então, é justamente por isso que a criança tem muito mais sonambulismo, porque ela está muito mais ligada ao mundo espiritual ainda do que ao seu próprio, ao mundo em que ela está agora encarnada, né? Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então, aqui, ó. Isso aqui, ó. Durante o transe, o sonâmbulo pode sofrer interferência de espíritos obsessores por meio de técnicas hipnóticas que influenciam no comando da atividade mecânica do seu corpo físico. Por isso, recomenda-se também às pessoas sonâmbulas, sejam adultas ou crianças, a oração antes do sono, com vistas a obter a proteção dos bons espíritos. Então, é aquela coisa que nós já conversamos, né? Se você tem uma sintonia com o mundo das trevas, você vai se desdobrar e vai ficar... Deixa eu só ver aqui que alguém... Só um minutinho... Ninguém quer participar da chamada. Eunice, que chegou agora. Boa noite, Eunice. Nós estamos aqui falando do sonambulismo, né? E aí, nós estamos lendo esse texto aqui, que é muito interessante, né? Que fala que o sonâmbulo, dependendo do que ele vivenciou durante o dia, né? E principalmente se ele não tem o hábito da oração antes do sono, ele vai sim acabar tendo problemas, né? Ele pode se ligar a esses obsessores. A prática do bem, a vivência harmônica em família, à luz dos ensinamentos do Cristo, o evangelho no lar, constituem excelente terapêutica preventiva. Aí ele fala aquilo que nós já conversamos, se pode despertar o sonâmbulo, e aí ele começa a falar aqui, ó. A dupla vista, ou segunda vista, ocorre quando o espírito se desdobra sem que o corpo esteja adormecido, exatamente o que o Cadu falou. Nesse estado, a pessoa vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos, podendo, inclusive, ter pressentimentos. Durante a ocorrência do fenômeno, o indivíduo, embora consciente, apresenta um estado físico alterado, com um olhar vago, como se olhasse sem ver, né? Isso depende também do grau de evolução do espírito, né? Existem espíritos, por exemplo, Jesus, tão absurdamente evoluídos, que ele consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nem parece que ele está desdobrado, né? Mas a maioria dos simples imortais aqui, como nós, não consegue fazer isso, né? A faculdade da dupla vista é permanente, mas não o seu exercício. Nos mundos mais elevados, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria dos habitantes, cujo estado normal pode se comparar a dos sonâmbulos lúcidos. Olha só, quer dizer que quanto mais a gente evolui, mais ligação a gente tem com o mundo espiritual. De tal forma que chega um ponto que essa ligação, ela é praticamente contínua, né? Não precisa, se a pessoa parar para querer se ligar ao mundo espiritual, ela praticamente vive em contato com o mundo espiritual, né? Aí tem aqui um exemplo bem interessante de dupla vista, que é citado por Kardec, né? Aliás, por Camille Flammarion, né? O que Kardec fala é daquela coisa de Jesus, né?
que ele cita, que foi o exemplo que eu já dei ali no Monte das Oliveiras. Mas Camille Flammarion, que foi outro grande espírita, né, dos tempos aí ainda de Kardec, né, que estudou bastante o espiritismo, ele conta esse caso que é muito interessante. Olha, o professor Bowen, que ensinava matemática em Marburg, estando uma noite com amigos, teve, de repente, a convicção de que devia regressar à sua casa. Chegado à sua morada, sentia-se obrigado a mudar o seu leito de lugar. Por mais absurda que lhe parecesse essa imposição mental, entendeu que a devia cumprir. Chamou a criada e, com o auxílio dela, colocou a cama do outro lado do quarto. Feito isso, ficou satisfeito e voltou para junto de seus amigos para acabar o serão. Despediu-se deles e às 10 horas voltou para casa, deitou-se e adormeceu. Foi despertado durante a noite por grande fragor, né, um barulho enorme, e verificou que grossa viga tinha desabado, arrastando uma parte do teto e caindo no lugar que seu leito havia ocupado. Olha só. Então, como é que a gente explica esse fenômeno, né? Como é que a gente explica todos os pressentimentos, né? Isso daí é porque, de alguma forma, a gente tem essa dupla vista. É como eu falei, assim, tem pessoas que têm isso muito aflorado. Isso, eu ia até falar para minha mãe contar uma experiência que ela teve, algumas, né? Eu acho que isso, todas as mães têm um pouco de dupla vista. Fale, mãe, que eu até sei o que você vai falar, mas eu quero ouvir. Quero que todos ouçam. Tem muitos casos, eu vou contar um aqui que eu achei assim, até eu fiquei admirada. Eu tinha a pia cheia de louça para lavar, né? Não tinha lavado a louça no dia anterior do jantar. E aí eu pedi para minha filha do meio, que devia ter uns 12, 13 anos, eu pedi para que ela fosse lavar a louça para mim, porque a minha irmã tinha chegado e estava conversando comigo alguns problemas da casa dela. E eu então pedi para minha filha ir lavando a louça. E assim que a minha filha começou, eu botei o avental nela, tal, assim que ela começou a lavar a louça, e a minha irmã começou a contar que ela viera, eu parei de conversar com a minha irmã e chamei, falei, Eneida, saia daí, saia daí. Ela, mãe, eu vou lavar a louça. Eneida, saia daí, rápido, saia rápido. E assim que ela saiu, a cuba da pia, cheia de louça e água, veio abaixo. Era aquela cuba de aço inox colada por baixo. Eu acho que estava já meio úmida, né, ali, e descolou. E aí, então, a minha irmã olhou para mim e falou, mas como é que você sabia que ia cair? Eu falei assim, não sei porque eu sabia, mas eu tinha certeza que ia cair, ia pegar nas pernas da menina e ia quebrar as duas pernas dela. Eu fiquei impressionada com isso. Isso foi um dos casos. Eu lembro sim, é muito interessante isso. Isso daí, assim, a maioria desses pressentimentos, eles são casos de dupla vista, mas claro que pode ser outra coisa também, pode ser que o espírito tenha intuído de uma forma, assim, muito intensa, né? Um espírito protetor, e de tal forma que você captou a mensagem, né? Seria claro, é uma forma de mediunidade, é um canal mediúnico, mas pode ser também essa questão, né? Assim, desdobrou momentaneamente, muitas vezes entra em contato com o mundo espiritual, no mundo espiritual o espírito protetor fala, olha, por favor, pare com isso, tome essa ação, como aconteceu aqui com esse professor, né? E aí, assim, é uma coisa muito interessante, né? Como nós temos esse contato com o mundo maior, é só a gente dar uma chance que nós conseguimos ter frequentemente esse contato, né?
E aí, assim, ele fala aqui embaixo, olha, que a segunda vista acontece com mais frequência de forma espontânea do que por efeito da vontade. É isso que minha mãe falou, né? Assim, nem teve, né? Ela nem sabia por quê. Porém, é suscetível de desenvolver-se pelo exercício ou diante de certas circunstâncias que põem em perigo as pessoas, como no caso de crises, calamidades e grandes emoções. É a providência divina sempre a nos oferecer meios de nos proteger e de nos fazer superar as dificuldades do caminho, né? Quer dizer, mesmo a gente estando na matéria, Deus nunca nos abandona. Deus faz com que nós tenhamos essa ligação, é só a gente ligar os canais, né? Quando a gente liga os nossos canais, nós realmente podemos ter esse intercâmbio, não precisamos nem ter uma mediunidade super ostensiva, porque quando a gente pensa em mediunidade, a gente já pensa em Chico Xavier, em Divaldo, todos nós temos condições de ter esse contato com o mundo espiritual, basta que nós tenhamos uma sintonia, né? Uma sintonia diária, de oração, de vigilância, de caridade, de agir dentro das leis. Todos somos imperfeitos, Deus sabe muito bem disso. Jesus nunca nos pediu para que nós, em uma única encarnação, fôssemos de espíritos imperfeitos a espíritos puros. Isso não existe. Mas a gente tem que desenvolver essa boa vontade, essa vontade mesmo de querer ter uma sintonia maior com o mundo espiritual. E aí ele fala aqui, para a gente encerrar, olha, do que é êxtase, né? O êxtase é a emancipação da alma em grau máximo, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor, sem quebrar totalmente os laços que aprendem ao corpo. Será que a pessoa que está estática, né? Assim, estática no sentido de estar em êxtase, assim, ela se desdobrou de uma forma tão grande, né? Veja que ele fala, é o grau máximo, né? Será que ele poderia entrar num mundo espiritual tão maravilhoso que ele não queria, não quer mais voltar de lá, né? Falar, ai, meu Deus, aqui está tão lindo, eu não quero saber de voltar, né? Será que dá para acontecer isso, né? Isso seria praticamente um suicídio, né? O espírito, usando o seu livre-arbítrio, ele se desdobrar de uma forma tão intensa que ele fala, não quero mais voltar, né? Mas não é uma coisa simples assim, né? Isso nós já conversamos sobre isso, assim, a ruptura desses cordões fluídicos que nos prendem ao corpo é uma coisa muito difícil, né? Normalmente, a pessoa volta, né? A não ser que aquilo já estivesse para acontecer, então pode acontecer num momento assim, mas assim, é muito difícil, né? A pessoa, ela entra em contato com mundos mais elevados, ela fica em êxtase, ela fica, assim, totalmente maravilhada, ela tem uma sensação, assim, de bem-estar que ela não consegue nem descrever, né? Então, veja que interessante, um outro caso aqui que foi descrito, né? Então, só para encerrar aqui, olha, o êxtase é a emancipação da alma no grau máximo, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites, né? Conforme a evolução de quem entra em êxtase, né, do estático, cuja lucidez é ainda mais acentuada, ele pode vislumbrar faixas espirituais superiores em que lhe é dado aurir de uma paz e de um bem-estar inexprimíveis. Quem leu o livro Paulo Estevão vai lembrar que Paulo, na prisão, ele passou por isso. Ele teve esse desdobramento tão intenso,
desapareceu a prisão aos olhos dele, e ele foi conversar com o próprio Cristo. Imagine, ele foi levado para esferas assim, muito, muito altas. Então, depois que ele voltou assim, com uma paz, né? Que é uma coisa que a pessoa faz qualquer coisa, fala, eu preciso ir lá para o circo para ser comido pelos leões, eu vou, daqui a pouco eu sei que eu vou estar nesse lugar aí, né? E aí tem um outro exemplo que eu achei muito legal, que é isso aqui, ó, que foi Kardec que nos trouxe esse exemplo, foi na Revista Espírita, que está descrito aí, ó. Numa sexta-feira santa, Pergolese acompanhou a multidão, aproximando-se do templo. Não, desculpe, Pergolese acompanhou a multidão. Aproximando-se do templo, parecia-lhe que uma calma, há muito desconhecida para ele, se fazia em sua alma. E quando transpôs o portal, sentiu-se como que envolto por uma nuvem, ao mesmo tempo espessa e luminosa. Logo, nada mais viu. Ouviu como um concerto longínquo de vozes melodiosas que insensivelmente dele se aproximava. Mas, enquanto sua alma arrebatada no êxtase bebia a longos sorvos as harmonias simples e celestes desse concerto angélico, sua mão, como que movida por força misteriosa, agitava-se no espaço e parecia traçar, malgrado seu, quer dizer, sem que ele pudesse agir, né, da sua própria vontade, notas que traduziam os sons que ele ouvia. Então, olha só, ele foi arrebatado para uma outra dimensão, onde tinha um coral maravilhoso, tocando uma música maravilhosa, cantando com vozes maravilhosas, e era um ambiente tão lindo, tão maravilhoso, que ele não viu mais nada, ele estava no meio de uma multidão, ele não viu mais nada, só tinha ouvidos e olhos e a sensibilidade para aquele concerto maravilhoso. E como ele era músico, ele começou a escrever aquela música angélica, né? Pouco a pouco, as vozes se afastaram, a visão desapareceu, a nuvem se desvaneceu, e Pergolese viu, ao abrir os olhos, escrito por sua mão, no mármore do templo, esse canto de sublime simplicidade que o devia imortalizar, o Shabbat Mater, que desde esse dia todo mundo cristão repete e admira. O artista ergueu-se, saiu do templo, calmo, feliz e não mais inquieto e agitado. Mas nesse dia, uma nova inspiração se apoderou dessa alma de artista. Então, é uma coisa, assim, muito, muito interessante, né? Que ele, em estado de êxtase, ele perdeu totalmente a conexão com o mundo exterior, ele foi para uma outra esfera muito mais elevada, ouvir esse coral maravilhoso, né? Então, Kardec fala, na verdade, assim, o Livro dos Espíritos, ele fala várias coisas sobre sonambulismo, êxtase. Eu não vou ler todas essas questões, porque ficaria repetitivo aqui, mas talvez, se vocês quiserem depois pegar da questão, deixa eu ver aqui, olha, da questão 425 até a questão 440, tá? Deixa eu ver, não, tem mais aqui, ó. É da 425 a 446. Eu vou colocar tudo isso como uma sugestão de leitura,
Mas eu quis ler esse texto porque eu achei que ele condensou de uma forma muito mais enriquecedora, assim, com muitos exemplos, né? Porque esse assunto é um assunto, às vezes, meio difícil, né? E aí nós já chegamos ao final aqui. Eu gostaria de perguntar se ficou alguma dúvida, alguma observação, se alguém tem mais alguma experiência para contar. Mãe, você gostaria de falar mais alguma coisa? Ai, filha, tem muita coisa que a gente já viveu, né? De experiência, assim, de ajuda assim, do plano espiritual. Mas eu vou deixar para outras pessoas contar as suas experiências. O pai, por exemplo, eu acho que ele tem também alguma experiência para narrar. Oi, pai, então fale você. Resuma resumido aí. Eu, a mãe me pegou agora, porque eu não lembro de nada. Você estava sonambúlico, é isso? Quando você Eu estava passou. sonambúlico. Não, eu não me recordo de nenhuma experiência assim, digna de falar agora. Certo, tá bom. Eunice, nós estamos falando aqui, querida, sobre esses estados de desdobramento da alma, né? O sonambulismo, a dupla vista, o êxtase. Ficou claro para você, assim, mesmo tendo chegado mais tarde? Você gostaria de falar alguma coisa? Eu estava desde o começo, mas eu estava ouvindo com o celular do Cadu, porque o meu estava sem bateria. E daí o Ah, dele acabou a bateria, daí que eu entrei com o meu. Então, eu estou aqui é desde o verdade. início. Então, Boa o noite a Cadu está todos, aí também. desculpa. Tá aqui do meu ladinho. E eu tenho uma história para falar a respeito disso. Um dia eu estava, eu não lembro se na cozinha ou na sala, e o Cadu estava aqui no quarto, ele era pequeno ainda, devia ter uns 5 anos por aí, e no quarto dele tem uma cômoda e um guarda-roupa pequeno, de criança. E ele pegou na porta para abrir e puxou o guarda-roupa. Quando eu senti alguma coisa, eu vim aqui no quarto, eu empurrei o guarda-roupa para trás, porque ia cair em cima dele. Nossa, E assim, do nada, eu vim correndo aqui no quarto e segurei o guarda-roupa, porque ia cair em cima dele. pois é. Eu falo que toda mãe tem mediunidade de dupla vista, né? As mães, elas preveem coisas, assim, impressionantes, né? Tem muitas histórias para contar dessa questão, né? Oi, mãe, pode falar. Então, eu me lembrei agora também, quando o seu avô morreu, o teu pai estava com ele no hospital, né? E a minha irmã estava dormindo comigo, a minha irmã Cida, que já faleceu. E o pai tinha ficado lá com o teu avô. De repente, eu escutei o portão abrir. Na hora, eu acordei e falei para a Cida: é o teu pai que vem vindo aí. Falei para a Cida: o Orlando que vem vindo aí, vem dizer que o seu André faleceu. Seu André acabou de falecer, eu estava lá e eu vi. Foi isso, e realmente ele veio avisar que o pai dele, né, meu sogro, tinha desencarnado. Não, tem muita coisa interessante, né? A Ana, você gostaria de dar alguma contribuição, falar alguma coisa desse estudo nosso de hoje? Doutora, boa tarde. Foi maravilhoso o seu estudo de hoje. E tenho tantas, com a graça de Deus, eu tenho tantas chances e oportunidades de passar por esses momentos tão maravilhosos. São tantos que, no momento, nem me ocorre. Um muito especial, eu sonhei que eu estava deitada, estava esperando meu filho, já estava nos últimos dias de gestação. E acordada, né, não estava dormindo, acordada, eu vi uma mão sobre a minha cabeça, com uma túnica preta, e
essa mão foi estendida sobre o meu corpo e fez um sinal da cruz. E eu perguntei, por que essa cruz? Por que esse braço? Aí fiquei pensando. Depois eu perguntei, seria um padre? Seria um pastor? Quem será? Ai, nada, não tive mais informação, mas com a graça de Deus eu tenho um filho maravilhoso. Certamente Hoje eu foi tenho algum espírito protetor, não, Ana? Que estava ali te ele hoje é ajudando. um juiz, né? Um juiz, um rapaz muito centrado, muito bom. E fora outras informações, outras visões, que foram muitas. No trabalho anterior, que nós, inclusive com a Florinda, nós participávamos na Casa Perseverança, eu tive muitas oportunidades, muitos momentos de luz, de ver a bandeira nacional, a bandeira brasileira tremulando em cima da casa, com o céu aberto, pedindo bênçãos e luz para o nosso Brasil. Em outra ocasião, eu vi um mapa do nosso Brasil coberto pela imagem, pelo o manto azul de Mãe Santíssima, e as suas legionárias de frente a cada estado, segurando esse manto, também abençoando a nossa pátria. Foram, assim, momentos maravilhosos. Eu só tenho que agradecer a esta oportunidade, a esta doutrina tão maravilhosa, tantos ensinamentos. É só agradecer, não é, doutora? Que bom, que bom. O Cadu quer falar alguma coisa, Cadu? Que acho que está aí junto com a Eunice. Nós já estamos estourando o nosso tempo aqui, mas se quiser comentar alguma coisa rapidinho. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, viu, Cadu, pelas participações aí. Zé Roberto, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, para mim está ótimo, né? Eu cheguei atrasado, mas aproveitei bastante. Aí aprendi muito com vocês. Obrigado, viu? Tia Florinda, a senhora gostaria de comentar alguma coisa, querida? Então, a aula de hoje foi maravilhosa, magnífica, esclarecedora. Eu achei, assim, um pouco difícil, por isso que eu fiquei quietinha aqui, só escutando. Foi uma aula mais, assim, não dá para conversar muito sobre ela, né? Só dá para a gente lembrar de coisas que aconteceram com a gente sobre isso, né, tia? Verdade, Elaine, muito legal a aula de hoje, gostei muito, aprendi muito também. Nós aprendemos, né? Com certeza. Obrigadão, né? Gratidão. Zezé, você gostaria de comentar alguma coisa, querida? Boa noite a todos. Não, doutora, só tenho a agradecer, um grande aprendizado, hein? Muito bom essa aula. Que bom. Olha, eu vou fazer uma prece de encerramento e eu vou colocar aqui, colocar para vocês ouvirem esse Stabat Mater do Pergolesi, que ele recebeu, então, mediunicamente, no estado de êxtase, né? E aí, vou colocar um trechinho, porque é muito bonito, e nós vamos ouvindo aqui enquanto a gente faz a nossa prece. Vocês estão ouvindo? Eu não. Não? Não. Eu também não. Não? Espera aí um pouquinho, só um minuto. Só um minutinho, deixa eu ver. Um pouco. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo? Não.
Eu não. Nem Não, eu. Não. nossa, que estranho. Bom, Eu vi, Elaine, mas não ouvi. não ouviu, né? Eu não sei por que que não está dando certo aqui. Eu vou... Elaine, eu acho que a sua conexão da internet não está muito boa. Mesmo antes de você pode ser. tentar passar isso, estava dando falhas em alguns momentos. Talvez seja isso. Mas não tem problema, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem depois, tá bom? Eu vou colocar o link dessa música que foi citada aqui, que esse músico recebeu em estado de transe, tá bom? E sem mais delongas, então, nós vamos agradecer a Jesus, aos nossos guias espirituais, por essa oportunidade de estudo, e vamos, com a prece que Jesus nos ensinou, encerrar, então, essa reunião tão gostosa de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Uma ótima noite, então, para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos, um bom descanso. Uma boa noite. Boa noite. E fiquem